Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Essa semana eu tava dando uma olhada aqui nas minhas caixas de tecido e achei um painel que eu acho que eu comprei faz 5 anos. Ele estava dentro de um saco plástico ainda da loja, escondido lá no fundo da caixa. Esse painel aqui. Eu achei que era hora de usar ele, né? Porque 5 anos dobrado dentro do saco, no fundo da caixa, ninguém merece. Resolvi usar um bloco super tradicional num patchwork que se chama Attic Window. Esse bloco normalmente é feito com cantos mitrados. Muita gente tem pavor de costura Y. Então, nessa aula, a gente vai ver um jeito fácil de fazer esse bloco e ter o mesmo efeito. Olha só como ele ficou. É essa arte que nós vamos aprender a fazer hoje. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma. Se gostar do que viu, deixa um like no vídeo, coloca nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender. E não esquece de compartilhar com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se você também tem um painel aí escondido no fundo da sua caixa de tecidos, essa é uma ótima ideia para usar ele. Para começar o trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é medir o seu painel. Então, mede o comprimento. O meu aqui tem 58,5 e mede a altura. Temos 45 centímetros. Com essa medida, você vai decidir em quantas partes você vai repartir esse painel. Eu quero repartir em 2 partes na altura, 1, 2, e em 4 partes na largura. Então, eu vou dividir o meu 58, que é essa medida aqui, em 4. 58 dividido por 4 dá 14,6. Eu vou arredondar para 14,5, que é o que eu tenho na minha régua. Então, eu já sei que eu vou cortar 14,5, 14,5, 14,5 e vai me sobrar 14,5. Vou tirar os excessos que sobrarem das laterais. E eu decidi que eu quero fazer 2 partes aqui na altura. Então, eu vou dividir ao meio. 45 dividido por 2 me dá 22,5. Então, eu vou cortar 14,5 nesse sentido e 22,5 nesse sentido. Eu gosto de primeiro marcar com a caneta para saber que tá tudo no esquadro, ver onde que eu vou tirar os excessos que eu tenho, para depois cortar. Faça todo o seu estudo em cima do painel e corte só uma vez, porque você só tem ele. Cortei tudo sem tirar do lugar. Então, a gente tem já os retângulos separados. E para a gente não ter que remontar esse quebra-cabeça depois, eu gosto de pegar e etiquetar. Eu uso aquelas fitas crepe de pintura mesmo, de máscara de pintura, que elas têm a cola bem fraca, então não vai ficar grudado depois no seu tecido, para fazer uma etiqueta. Então, eu numerei de 1 a 8, que eu tenho 8 partes, e eu vou estabelecer um critério. Então, eu vou colocar todos do lado direito em cima, porque eu também preciso saber qual é a parte de baixo, qual é a parte da esquerda. Numerei de 1 a 4 e depois do 5 ao 8. Tudo cortado, numerado, eu já posso empilhar para eu poder pegar as próximas partes que eu preciso para fazer esse bloco. Para dar o efeito 3D, eu separei 2 cores aqui de tecido, um de marrom escuro e um de creme. Nós vamos enquadrar esses painéis com o escuro para o lado esquerdo e com o creme embaixo, que é onde vai vir a luz. Antes de costurar o creme, a gente ainda tem que tratar ele, mas esse marrom do lado esquerdo a gente já pode costurar em todos os blocos. O comprimento desse retângulo
É exatamente o comprimento do bloco que você cortou. Aqui eu estou usando faixas de 6,5, mas vocês podem fazer a proporção que vocês quiserem para o tamanho de bloco que vocês têm. Vou costurar todos do lado esquerdo. Todos os meus blocos já estão com as faixas costuradas. E agora a gente vai precisar também de retângulos do bege. Então, aqui é onde vai vir a luz. Vocês meçam qual é o comprimento que deu o seu bloco e cortem o retângulo desse comprimento. Aqui eu também estou usando a mesma largura dessa faixa. Então, eu comecei com 6,5, cortei com 6,5. Esse retângulo, ele precisa de um tratamento antes da gente colocar na parte de baixo do nosso bloco. Então, vamos separar ele aqui. Nós vamos começar com um retângulo. E vamos precisar também de quadrados da mesma cor dessa outra faixa escura. Minha faixa é de 6,5, meu quadrado também é de 6,5. Essa faixa, vamos pegar um bloco aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Ela vai entrar aqui embaixo. E eu preciso de uma diagonal aqui entre as duas cores. Então, eu vou costurar esse triângulo da faixa escura com a diagonal nesse sentido, para a gente ter esse efeito 3D aqui. Para isso, eu vou pegar a minha faixa clara, o quadrado do escuro, riscar uma diagonal do quadrado do escuro, posicionar ele aqui nesse canto esquerdo da faixa, passar uma costura exatamente na diagonal. Então, eu vou ter isso aqui. Ele já costurado, porque aí, quando eu virar, eu vou ter o efeito que eu preciso no meu bloco. Se eu estiver contente com essa costura, eu refilo esse excesso aqui, refilo, passo aberto, vou pegar o meu bloco, colocar direito com direito, passar uma costura aqui na base, quando eu virar, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, esse aqui já está costurado. Então, nós vamos fazer isso com todos os nossos blocos. Os meus são 8 blocos, vou fazer isso com os outros 7 que estão faltando. Essa diagonal aqui é aquela que nós fazemos normalmente com canto mitrado nesse bloco. E desse jeito que a gente está fazendo hoje, a gente não precisa fazer o canto mitrado. Vou organizar as minhas duas faixas. Então, 1, 2, 3, 4. Vou colocar só uma, mas a de baixo vai ser exatamente igual. Já dá todo um efeito 3D. Para dar ainda mais efeito, a gente vai colocar uma borda nesses meios. Do 1 pro 2. Do 2 pro 3. E do 3 pro 4. Nas duas laterais, aqui no 1 e no 4, a gente não precisa, porque depois a gente vai envolver tudo com essa borda preta. A largura dessa borda, é legal que ela seja fina. Então, vocês podem usar entre 4 e 3,5. Eu vou fazer a minha com 3,5. Nós vamos pegar os blocos que nós vamos costurar. Então, o 1, o 2 e o 3. O 4 a gente deixa reservado. Vamos colocar essa borda do lado direito. E na outra pilha, que é a pilha de baixo, nós também vamos tirar o último.
Então, vamos pegar o 5, o 6 e o 7, deixar o 8 reservado junto com o 4 aqui, que eles são os dois da borda direita, que depois já vão ser cobertos por uma borda única. Vou fazer isso nessas duas pilhas de 3 blocos. Com as molduras pretas colocadas nos 3 primeiros blocos da faixa, esse último eu não coloquei, nós vamos montar as duas faixas. Então, arruma, por isso que é importante numerar lá no começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos costurar essas duas faixas separadas. Então, eu vou costurar das 5 a 8. E da 1 a 4. As duas faixas costuradas, eu já tirei as marcações, só deixei nas primeiras das duas faixas para saber de que lado eu vou costurar. E agora, antes de costurar uma na outra, em uma delas a gente vai também colocar o nosso preto de 3,5. Coloco o preto em uma delas e depois costura na outra. E aqui, prestando bastante atenção para encontrar as costuras. Coloquei a faixa no meio, já costurei as duas faixas. Então, já tá um painel completo. E agora eu vou fazer o contorno. Então, vou pegar a mesma minha faixa de 3,5, colocar nas duas laterais menores. E depois, vou colocar na lateral superior e na lateral inferior. E aí, fica pronto para você colocar a borda que você quiser, de preferência combinando com o tecido do painel. Quase pronto o nosso painel, já coloquei todo o contorno de preto. E agora eu vou colocar as bordas externas. Eu vou colocar uma borda que combine com o tom da minha flor. Eu escolhi essa cor. E vou colocar uma borda larga, para parecer uma janela mesmo. Cortei a minha faixa com 13,5, a minha borda vai ficar de 12. Vou colocar ela primeiro nas laterais menores. Depois nas laterais maiores. Depois de colocar as bordas, finalizei o meu painel. Aqui eu fiz a moldura da janela em tons de marrom, porque eu queria simular uma madeira na janela. Mas você também pode querer uma janela metálica. E aí é legal de fazer em tons de cinza, que fica muito bonito também. Tudo vai depender do painel que você tem, da imagem que você tem e fazer as combinações de cores que seja do seu gosto. Eu adorei essa borda rosa aqui em volta da minha, porque deu uma vida no painel e combinou muito bem com a cor das flores. Agora é só colocar sobre manta, forro, montar o sanduíche e se divertir quiltando. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!